E um adendo, antes de a gente continuar com esse papo, é que olha quanta coisa a gente já falou sobre cinema que não envolve exatamente cinema. A gente falou sobre leis municipais, leis de incentivo, leis culturais, né, leis estaduais, da federação, toda uma parte do governo. A gente falou sobre experiência científica, lá com o bordão do Will Reed, que já descobriu esse cavalo na água de 4 patas e fez toda uma engenharia através disso para descobrir, documentação, né, científica, tudo isso que envolve. A gente falou sobre videogame, sobre FPS, como essa linguagem conversa com cinema, com audiovisual, né? E só agora de pouquinho que a gente falou sobre filmes mesmo. A gente comentou sobre o Homem-Aranha, sobre o Gato de Botas. Então tem todo um mundo que cerca a gente que não é só sobre a arte. E eu acho que isso é um ponto muito válido que a gente deve tocar. Muitos acreditam que a arte é arte, iluminação divina. Não é exatamente assim. A arte ela é rodeada pelo mundo, assim como qualquer outra profissão. Assim como toda profissão, profissionais precisam se dedicar a estudar, porque senão eles ficam defasados. A artista também é assim, não existe fazer arte do tipo, fiz e depois eu faço. A arte é uma questão de estudo, então você tem técnicas que você melhora. Se você não estudar essas técnicas, outras pessoas vêm e te passam, porque elas ficam mais inteiradas sobre o assunto do que você, elas têm mais captação sobre o assunto do que você. Então, assim como no mundo corporativo, assim como um médico, se ele não estuda, ele fica defasado naquela área dele, um artista também, se ele não estuda, se ele não está à frente de tudo que está sendo lançado sobre as artes, e não necessariamente tudo que novo, mas se ele não estudar arte contemporânea, se ele não estudar a história da arte, sabe? Ele fica defasado. Se você não tiver avanço tecnológico, a arte também ela fica defasada. A gente tem muita essa noção de que, tipo, tecnologia avança, tipo, computador. A área da TI está avançando. A arte também está avançando igual. Você tem vários softwares que estão sendo desenvolvidos a todo momento, várias partes de fotografia, de câmera que são melhoradas para melhorar a nossa área. A parte de IA é um ponto que a gente vai falar em uns vídeos aqui. É uma grande questão disso, tipo, as coisas estão melhorando e o cinema está melhorando também, a arte está melhorando também. Melhorando talvez não seja a melhor palavra para falar aqui, mas elas estão evoluindo. O jeito como se faz arte muda, assim como o jeito de fazer cálculos matemáticos super difíceis que a física e a química usam, também melhoraram e tiveram aprendizados, tiveram melhorias e aprimoramentos durante todos os anos de evolução da humanidade. Porque a arte, assim como as outras áreas de estudos, de profissões, é uma parte humana que melhora e progride conforme a humanidade vai progredindo. E eu estou falando exatamente disso porque tem muito essa ideia de que a arte é dom. Tipo, Leonardo da Vinci, ele era artista por quê? Porque ele tinha o dom, ele fazia as coisas. Não, Leonardo da Vinci era um artista porque ele era um estudioso e ele estudava para fazer isso. Ele se empenhava para fazer isso. Não existe isso de nascer fazendo. Claro que, assim como no futebol, nasce uma pessoa que já tem habilidades com a bola, na ciência já nasce pessoas que são mais ligadas às artes exatas, né, às ciências exatas e tem mais facilidade com cálculos e entender esse mundo, né, nessa parte física, química, matemática da coisa, com uma outra linguagem, assim como tem pessoas que nascem poetas, que nascem com o dom de trazer para o mundo outras visões através das letras, através da escrita. Então a arte, assim como todas as formas de conhecimento humano, ela exige técnica, exige conhecimento, exige dedicação. Logicamente existem pessoas fora da curva e você olha e fala assim, cara, não é possível isso, não é possível que o Messi jogue desse jeito, o cara não é desse planeta. Assim como a gente olha para Picasso e fala, putz, o cara não é desse planeta, olha a ideia que ele traz só com um quadro, com algumas imagens, estudando cores, ele traz várias sensações. Então,
A arte, ela é, assim como tudo na vida, um aprendizado, uma forma de estudo. Não é arte, tipo, divino que chega de outro planeta e a gente faz arte. A arte é humana, assim como matemática é humana, assim como futebol é humano, basquete, todos os esportes são humanos. Tudo que a gente faz nesse mundo é humano. E assim como tudo que a gente faz nesse mundo, a gente aprende, melhora, piora se a gente não seguir os caminhos certos, perde-se coisas, conquista-se coisas. Não existe papo de arte divina e algo sagrado. Não, todos podem ser artistas, assim como todos podem ser contadores, todos podem ser cientistas, podem ser tantas coisas nesse mundo que a gente tem que fazer. Não é algo seleto a X pessoas. E é mais louco pensar ainda que tem a questão de separar a arte só por quem é gênio. Então, tipo, se você não nasceu pintando e não tem esse dom de mexer com as palavras, se você não nasceu com isso, você não é artista. E é muito mais louco pensar nessa ideia de só se faz arte quem já nasceu artista, quem já é um gênio desde criança. Porque imagina o cinema. Imagina o cinema que é feito por... Olha quantas pessoas você vê na tela do cinema. Você, lá nos Vingadores, você vê todos os Avengers, todo mundo do Pantera Negra, do Doutor Estranho, do Hulk, do Homem-Aranha, do Guardiões da Galáxia. Você vê todo esse pessoal. Agora imagina todo mundo que não é esse pessoal. Os humanos que morrem durante as batalhas, que estão correndo no meio da rua, os personagens que são até desse ciclo, mas que não tem fala nenhuma. Imagina aquela cena do Ultimato, Vingadores Ultimatos, onde abre-se todos os portões e chega todo mundo lá pra batalha. Olha quantas pessoas tem naquela cena. Agora me diga, tá vendo quanto tem ali, né? Toda aquela população, todo aquele batalhão, né? Agora pega todo esse pessoal e vem pra trás das câmeras. Porque tem uma pessoa ali sendo filmada. Vamos pegar um ator que está sendo filmado. Para filmar esse ator, você tem não sei quantas luzes, você tem não sei quantas câmeras, você tem não sei quantos figurinistas, cabeleireiros, maquiadores, tem o pessoal que faz engenharia para construir toda a cena, porque às vezes precisa de engenheiros para fazer a cena. Então, daí já entra o conflito, porque o engenheiro é matemática, é ciências exatas, mas está fazendo cinema. Então, aí dentro disso você pega todo o pessoal da produção, o pessoal de estagiários que trabalham em cinema, pega a direção, pega a fotografia e vai pegando, e vai pegando. Depois todo esse material que foi gravado vai pro pessoal da montagem, vai pro pessoal do som, vai pro pessoal que trabalha na edição do filme, vai depois também pro pessoal do trailer. Então é o pessoal que também faz parte do filme, quem faz trailer, que cuida dessa parte de propaganda, de divulgar o filme, né? Antes até das gravações, pega todos os roteiristas, todos os produtores que estão investindo grana ali, que estão fazendo, correndo atrás de incentivos, correndo atrás de patrocínios para fazer aquilo dar certo. Então, se você pegar todo esse pessoal que está trabalhando com cinema e obrigar que todas essas pessoas tenham nascido cantando, pintando e gravando o seu próprio parto, não existiria cinema. Se essa frase fosse real, o cinema não existiria, porque é impossível você juntar tantas pessoas assim num lugar só. Cinema e artes no geral, elas são estudadas, elas são entendidas. Você não necessariamente precisa nascer um cineasta para fazer cinema. Você pode estudar cinema e fazer cinema, assim como você pode estudar sobre matemática e fazer cálculos matemáticos. Pode virar um computador, pode virar um administrador. É um mundo tão vasto que você pode se tornar, que é até meio injusto você falar que se você não nasceu fazendo isso, se você não nasceu com um dom, você não pode trabalhar com isso. É até
até ofensivo falar isso, ainda mais em cinema, que é uma arte que envolve tanta e tanta e tanta gente. E levando esse papo um pouco mais pro final do vídeo, eu gostaria de falar sobre comparação, porque, obviamente, quando eu apresento o filme para você, todo preto e branco, todo podre, velho, caído, e apresento o filme meia boca hoje em dia, que é, você vê no cinema assim e fala, putz, esse filme é ruim, nem vale a pena assistir. A comparação, tipo, ela é um pouco injusta, porque a primeira coisa que a gente se depara é com o visual do filme, seja pelo cartaz, ou seja pelas primeiras imagens que a gente vê. A gente nunca escuta os primeiros sons do filme e fica pensando, nossa, como esse som é bem trabalhado, nossa, como esse som é... A primeira coisa que nos impacta é o que a gente vê. E em comparação, nesse aspecto não existe. Hoje em dia a tecnologia avançou tanto, mas tanto, que a gente tem obras-primas visuais em grandes filmes. A maioria dos filmes que a gente vê hoje em dia, você fala, tá, não tem para onde ir mais de tão bonito que é isso daqui. A gente está vendo pinturas feitas por qualquer tranqueira, sabe? E é essa comparação injusta, não tem como querer debater com isso. Hoje em dia, qualquer filme produzido em grande escala assim, ele tem a parte visual dele perfeita e impecável. Mas o que eu quero comentar aqui é sobre esse ponto. Cinema, ele é uma linguagem. Assim como toda forma de arte que nasce, vive uma nova linguagem. Música é uma nova linguagem, pintura é uma outra linguagem, teatro é uma outra linguagem, escultura é uma outra linguagem, cinema é uma nova linguagem. E a linguagem do cinema não é apenas o visual. Cinema, ele é uma arte audiovisual. Então, não é só a parte do visual, o cinema. Existe todo um campo que não é trabalhado no cinema. Existe todo um campo de som, um campo sonoro que não é trabalhado no cinema. Existe todo um campo de roteiro que não é trabalhado no cinema. Um campo artístico que não é trabalhado no cinema. Eu vou começar falando sobre o som aqui, porque eu acho que ele é o que eu mais me deparo com isso, porque é algo bem presente na minha vida e eu vou explicar isso para vocês melhor. Sobre a música. Música no cinema, ela é totalmente ignorada, mas assim, completamente ignorada, tá? Qual que é a frase mais famosa do cinema que você conhece aí na sua vida? You killed him. No. I am your father. Ok, talvez não essa. A segunda frase mais famosa que você conheça, aquela chamada luz, câmera, ação. Sabe essa? Cadê o som? Não existe som nessa frase. A frase mais conhecida que, tipo, invoca o cinema quando você fala isso, quando você grita luz, câmera, ação, você está invocando o cinema, não existe o som. A parte mais importante, não mais importante, mas uma das mais importantes do cinema, do áudio, visual, o áudio não está inserido. E isso não é só nessa grande frase, não, porque isso se repete ao longo da história do cinema o tempo todo. Aqui no Brasil, a gente teve um período no nosso cinema chamado Cinema Novo Brasileiro, que era um período onde o cinema estava mudando, era ali uma fase conturbada e a gente saía, a gente estava começando a nascer e o cinema estava pungente assim, sabe? O pessoal queria fazer cinema, estava todo empolgado e qual que era a frase, o lema desse cinema é câmera na mão, mas só na cabeça e vambora. E o som? Cadê o som? Não existe som. Não tem som. O som é ignorado a todo momento na história do cinema. E por que eu comecei falando sobre ele? Porque eu estudo cinema, eu faço cinema na minha faculdade. E eu vou te contar um segredinho. As piores partes dos nossos equipamentos são aquelas que cuidam do som. Os nossos gravadores de som são ruins, os nossos cabos de som são ruins, os nossos microfones de som são ruins. A parte do som inteira tem problema. A gente tem 1 milhão de câmeras lá. Às vezes câmeras que a gente nem usa. Câmeras que são guardadas por velharia, sabe? Coleção, coisa desse tipo. Fica lá bonitinho. A gente tem câmeras que custam muito caro. Lentes custam mais caros ainda. Todas estão em perfeito estado.
tirando uma ou outra. Mas o equipamento de som, no geral, tem uma vara que funciona, uma vara de boom é aqueles que o pessoal fica assim nas novelas, sabe? Tem um que funciona, tem um microfone que funciona, que não pega chiado, um gravador que grava direitinho, tipo, dos milhares de equipamentos que tem na minha faculdade, um ou dois que tá funcionando na parte do som. Câmeras, você grava o quanto você quiser. Áudio é mais difícil. E eu vou...